Imagina você tá fazendo uma viagem com a sua esposa, com a sua família, e você toma um golpe de R$3.500. Num país que teoricamente era para ser mais seguro que o seu. Isso quase aconteceu com a gente e nesse vídeo a gente vai te contar, além dessa história maluca, o que fazer para não passar esse BO que a gente passou. Então, galera, a gente tinha uma viagem no passado que seria a nossa viagem dos sonhos, né? A gente ia para Orlando, visitar a Disney, Mickey, Felicidade e tal. Só que para isso você precisa de carro lá, você precisa ter todo um planejamento de como usar o carro, ainda mais uma viagem tão grande como a nossa. A gente ficou 40 dias lá. Então qual que era o nosso plano original com os carros? A gente ia alugar um carro em Miami, porque o nosso voo era pra lá, apesar da viagem ser pra Orlando. Então a gente ia alugar um carro lá, ia ficar com esse carro, que era o sonho dele, conhecer esse carro por 7 dias. E depois, por mais 33 dias, a gente ia ficar com o carro que era o meu sonho, porque o carro do meu sonho era um pouco mais barato a diária do que o dele. Então, 7 dias com um, 33 dias com o outro. Exato, só que qual que é o detalhe importante? A gente precisava que fosse uma locadora que aceitasse a gente pegar o carro em Miami e entregar em Orlando, que é uma distância de 4 horas dirigindo. Então era impossível a gente voltar para Miami para devolver esse carro e pegar o carro que ela sempre quis dirigir. Uma outra sacada que a gente teve para economizar na viagem foi o aplicativo Turo. Ele, lá nos Estados Unidos, a gente não tem isso aqui no Brasil, mas é como se fosse um Airbnb só que de carro. Muitos americanos têm 2, 3 carros e fica lá parado. Então eles alugam para turistas, para essas pessoas, muito mais barato que uma locadora normal. E nesse aplicativo a gente encontrou o carro dos sonhos dela, né? Que eu nunca dei. Isso é um spoiler. Beleza, a gente chegou em Miami, pegou o carrinho dele que ele queria andar e tal. Aí teve que devolver. Amanhã a gente vai ter que devolver o carro que era um Tesla, pra ficar mais fácil pra vocês saberem. Então vamos ter que devolver o Tesla amanhã. Daí a gente devolve o Tesla, pega a RAM, que era o carro que eu queria. Tudo bem. Isso no dia anterior, tipo, 8 horas da noite a gente tava jantando, a gente ia retirar o carro amanhã, meio-dia. 8 horas da noite a gente recebe uma notificação de que o dono da RAM cancelou os nossos 33 dias com a RAM. A gente tava sem carro, tinha que devolver o Tesla, já tava agendado pra devolver, era mais caro, enfim. Ou seja, no meio da viagem a gente teve que parar tudo que a gente tava fazendo, nossos planos. A gente saiu literalmente de um restaurante, né, amor? Sim. Naquela noite, fomos pra casa e começamos a procurar qual carro que a gente ia alugar. Como o aplicativo era muito mais barato que uma locadora, o nosso orçamento tava assim, impossível de achar um carro quase que no mesmo preço. Até que eu encontrei um carro muito mais barato numa locadora, assim. Só que tinha um pequeno detalhe. A avaliação da locadora não era uma das melhores. Mas não era ruim também. Não era ruim. Era das tipo... piores. Não, era ruim. Era ruim. Não, mas de 5 era 2,5. 2,5. Certeza? É. Era ruim. Nós merecemos. Lembrando que isso aí foi pela Decolar, não foi pela locadora. A gente entrou na Decolar. Inclusive, uma dica pra vocês. A Decolar tem carros mais baratos. Só que, olha que dica legal, os carros são baratos. Só que a Decolar parece que eles não fazem uma peneirada em quem aluga o carro. Então, assim, qualquer empresa eu ia falar assim, a gente falou Decolar aqui, mas isso aqui não é uma propaganda, é porque é uma propaganda negativa. Porque a gente nunca mais vai fazer nada com a Decolar. A gente não vai alugar carro, a gente não vai fazer nada, e você vai entender por quê. Porque essa locadora, ela tinha avaliação ruim, péssima avaliação, mas eu falei, amor, é só uma locadora, ela vai entregar o carro. Se o atendimento é bom, se é ruim, não interessa. A gente só precisa do carro. Então, chegou outro dia, como que era essa locadora? Era um pontinho comercial. Consultório médico. Tipo um consultório médico. Tipo um consultório médico, não tinha carro, não tinha nada, não tinha... um lugar bem simples comparado a todos os outros pontos comerciais dos Estados Unidos. A gente foi atendido, aí a moça começou a falar com a gente, achei sua reserva aqui na Decolar, seu carro já tá pronto, mas aí a gente só precisa explicar pra vocês, começou o papo ali do pedágio. Mas tem que deixar claro que na Decolar, quando você quando você faz uma reserva pra Decolar, já tá tudo pago lá. Eles têm lá escrito certinho os checkzinhos. Você pode sair desse vídeo aqui e lá entrar, que você vai ver, como se você fosse alugar o carro, que você vai ver, tem lá taxas inclusas, pedágio incluso, tudo incluso. Tipo assim, você já pagou para Decolar. Você só vai lá com o código da reserva para retirar o veículo, entregar seu documento, mostrar que é você, blá blá, só. Aí ela começou esse papo de o pedágio, vocês vão precisar pagar, vocês têm 2 opções. Vocês podem pagar ou, acho que era por dia. Acho que era $26 por dia. Ou vocês pagam por pedágio que vocês passarem, tipo $5 por pedágio. E aí ela começou a me explicar como que $26 por dia era muito mais barato que por pedágio. Só que, gente, a gente que não mora lá, a gente não sabe. Eu não sabia quanto custava cada pedágio, não sei. A Giovana ligou pro irmão dela que mora lá, o irmão dela falou, gente, isso aí tá um absurdo de pedágio. Nunca que um pedágio lá é $5 por pedágio e vocês não vão gastar nunca $26 por dia. $26 pelos 30 dias que a gente ia andar com esse carro ia dar
$780. Ou seja, quase R$4.700, porque na época o dólar tava 6. É só pra vocês terem noção, o carro que a gente alugou na Decolar foi R$3.500. Lá na locadora a gente ia ter que gastar mais R$4.500, mais R$4.700. Esses 4 mil a mais que a gente teria que pagar, além do que a gente já pagou na Decolar, era porque quando a mulher falou do pedágio pra gente, lá, gente, você tá 6'2", num país que você não fala a língua, você não fala 100%, você não conhece tudo. A mulher começou a falar, a gente falou, estamos perdidos aqui, tipo, vamos ter que pagar. Vamos ter que pagar. Aí ela falou do pedágio, a gente já tava meio que aceitando pagar os $700 de pedágio. Aí ela vem com a história de que, peraí, tem também o seguro. Só que eu li na Decolar que o seguro tava incluso. Quando ela falou do seguro, eu falei, não, tem uma coisa errada. Aí eu liguei pro meu irmão. De novo, aí eu falei, tem mais 700. Ele falou, não, tá tudo errado, sai daí, nananã. Só que qual é o problema? Eu sabia que a gente ia ter problema com isso. Porque eu já tinha pago pelo Decolar. E na Decolar fala que você precisa cancelar 24 horas antes. Só que olha só, como eu vou cancelar 24 horas antes? Sendo que eu aluguei às 8 da noite, às 10 da noite, para retirar no dia seguinte, às 10 da manhã. E outra, tem um adendo muito importante aí, né? Não é só eu vou cancelar porque eu quero, porque eu não quero mais o carro. Eu não quero cancelar. Eu não queria cancelar, mas a mulher tá cobrando a gente um absurdo, E como ela falou, assim, você que não mora no país, você não entende, foi a nossa primeira vez. A gente nem lembrava nem sabia como que era o pedágio lá nos Estados Unidos. É uma coisa totalmente diferente. Quando a gente chegou nos Estados Unidos e foi alugar o nosso primeiro carro, Tesla, a moça perguntou pra gente como que a gente queria pagar o pedágio. Achei estranho que ela fazer aquela pergunta lá, porque você como brasileiro, você pensa, eu vou pagar na cabine na hora que eu passar, né? Eu falei até pra ela, vou pagar no cartão de crédito. Ela, então eu já vou passar pra você. Nos Estados Unidos não tem cabine, não tem nada, é um monte de câmera que tira foto da placa do seu carro e ele sabe que você passou por lá e vai chegar pra você uma conta, enfim. Então a gente não sabia, a gente tava até aceitando pagar os $780 sem saber que ia cair no maior golpe do mundo, pensando, nossa, $4.000, fazer o quê? Carro nos Estados Unidos é assim. Só que daí, eu falei, aí nessa, que a gente tava quase indo assinar a questão do pedágio, ela falou, então também tem o seguro. Aí ela me deu um documento gigante assim e mandou eu assinar. Aí eu falei pro João, como meu irmão tinha falado, não faz isso e tal, e a mulher, ela não era americana, então dava pra entender muito o que ela falava, porque ela falava em espanhol. E ela pediu pra gente assinar, e eu falei, tá bom, eu vou tirar uma foto do que eu tô assinando. Porque a gente iria pagar, mas a gente iria mandar uma mensagem na Decolar, dizendo que a gente foi roubado pela empresa, porque lá na Decolar falava que pagava tudo e a empresa, né? E aí a Decolar teria que resolver com eles, e a gente teria que ser reembolsado e tudo mais. Aí eu falei, vou ter que tirar uma foto. Aí eu peguei, meu celular tava no bolso. Eu tirei o celular do bolso. Quando eu fiz assim, não deu nem tempo de eu colocar na câmera nada. Ela, não pode tirar foto, não pode tirar foto, não pode. Ela saiu era tipo um balcão, uma cabine. Ela levantou, colocou a mão na frente, começou a tomar o papel da nossa mão. E tinha uma plaquinha, ela apontou pra um canto assim. E isso era uma salinha, gente, não era assim público, tem um monte de gente vendo, não, era só você. É uma salinha privada, mafiosa. Uma coisa estranha, realmente estranha. E uma plaquinha, ela apontou pra plaquinha, tipo, não tire fotos e tal. A placa não é permitido tirar fotos nesse local. Gente, muito estranho, você não poder tirar foto. Uma coisa você vai assinar uma coisa que você não pode fotografar. Aí a gente falou, não, então cancela tudo, eu não quero saber, quero meu dinheiro de volta. E aí ela começou com um papo de que o dinheiro nem tá com ela, o dinheiro tá com a Decolar, ela não tem o que fazer, não tem como cancelar, a gente tem que cancelar na Decolar. Até aí fez sentido pra gente, a gente só não tinha como entrar em contato com a Decolar. Lá nos Estados Unidos, o chip que a gente tava usando lá, americano, não faz ligação pro Brasil, e se fizer era muito caro. Então a gente mandou mensagem pra amigos nossos aqui do Brasil, esses amigos até entraram em contato com a Decolar, no suporte da Decolar, e eles conseguiram, falando com o atendente... O atendente disse... Exato, o atendente falou que a Decolar ia estornar o dinheiro, que esse caso porque a gente ligou no mesmo, tava escrito lá na Decolar, né, vai retirar o carro às 10 da manhã. 11 da manhã a gente ligou, falou, tô tendo um problema aqui, eu não consigo retirar, eles estão me falando que eu tenho que pagar mais $1.000. Aí o cara falou, não, mas tá tudo pago. Eu falei, sim, mas a moça tá me falando que eu tenho que pagar mais e tal. E eu falei, é um golpe. E aí ele falou, não, a gente vai reembolsar o valor pra você. A Decolar falou isso pra gente. Então a gente tinha gravado que um funcionário da Decolar disse que ia estornar o dinheiro pra gente. Beleza, a gente saiu, a gente seguiu nossa viagem, a gente teve que se virar, conseguimos um outro carro com um amigo lá nos Estados Unidos. Foi de Uber, a gente perdeu esse dia nos Estados Unidos. Resolvido, a gente volta pro Brasil e esse problema continuou no Brasil, meus amigos. Estamos no Brasil quando de repente a gente recebe um e-mail dizendo que a locadora Mequetrefe dos Estados Unidos, ela cancelou, ela recusou o estorno. Ela disse que não, a gente
a gente cancelou em cima da hora. O carro estava pronto pra gente, a gente só não quis. Então você percebe que tá tudo interligado. Eles não deixam você tirar foto para que você não tenha provas pra decolar de que eles estão fazendo você cancelar, para que eles fiquem com o dinheiro e nem alugue carro, nada. Então qual foi a solução que a gente encontrou? Aqui no Brasil, Procon na Decolar. Procon neles, porque a Decolar, ela é responsabilizada do mesmo jeito. Ela não, a gente não alugou direto com a empresa, a gente alugou com a Decolar, né? Exato. Então, nosso problema é com a Decolar. Sim, a Decolar, ela se faz responsável porque ela também tem que ter uma curadoria de quem é parceira dela para alugar os carros lá. Então a gente entrou com o Procon, e o Procon aqui no Brasil, gente, é muito legal, ainda mais com inteligência artificial hoje em dia. A gente escreve textos bem jurídicos, digamos assim, e o Procon explica muito bem a situação, e o Procon geralmente toma o seu lado como consumidor. O Procon notificou a Decolar, a nossa solução ainda teve muita luta, né, amor? Demorou muito. Demorou muito, a Decolar ainda defendendo a locadora. Demorou muito para devolver o nosso dinheiro. A Decolar ficou dizendo que o dinheiro tava com a locadora. E a gente falou, tá, mas eu não tenho nenhuma ligação com a locadora, eu não aluguei nada com a locadora, eu aluguei com vocês. Eu não quero saber se a locadora tá com meu dinheiro. Não tenho culpa. Exato. E a Decolar manda isso, só que nisso, gente, é assim, você manda um e-mail, você manda lá no Procon, aí depois de 10 dias a Decolar responde, aí você responde, depois de 10 dias a Decolar responde você de volta. Então esse é um processo que demora, e aí, nessa você fica no prejuízo. A gente tava pagando no cartão de crédito 10 parcelas de R$350, que foi o valor os que a gente pagou 3.500 iniciais, que a gente pagou inicial. Então a gente tava quase perdendo esse dinheiro, mas no final, quando estava quase virando o processo jurídico, a gente entrou em contato com os advogados, era muito provável até de ganhar a causa, mas tinha que dar mais dinheiro inicial para os advogados. A Decolar propôs uma solução que devolvia 90% do dinheiro, né? A gente não foi 2.500, não, foi mais. Eu lembro que a Decolar ela só propôs de não devolver o imposto. Acho que foi 2.900 então que eles devolveram. A gente aceitou, então assim, foi quase um golpe. A gente recuperou grande parte desse dinheiro. A gente só não passou pelo golpe porque o meu irmão mora lá e falou, sai daí que é golpe. Não, porque senão se a gente teria um prejuízo muito maior. Muito grande, Então qual a lição que a gente quer deixar pra vocês? Primeiro, as avaliações das locadoras realmente importam. Você pode estar entrando numa enrascada lá. A cultura deles é muito honesta, por exemplo. Quando você vai pagar uma conta no restaurante, vai ser no cartão, às vezes você entrega o cartão pra eles, ele vai lá dentro pagar, depois ele te devolve o cartão. Aqui no Brasil, quem sabe se esse cara não vai clonar os dados, comprar alguma coisa, enfim. Então a cultura deles é bem voltada pra honestidade, mas não são todos que são honestos. Mas não era uma locadora americana, claramente, né? Não era uma locadora americana, exato. Outra lição que a gente quer deixar pra vocês, como lidar com os pedágios lá nos Estados Unidos, né? Hoje em dia parece que tem alguns totens direto no aeroporto, onde você já consegue pagar e deixar o seu carro licenciado e tudo certinho pro seu pedágio, e sai, eu acho que centavos por pedágio, não $5 por pedágio. E a última lição, o aplicativo Turo é realmente muito atrativo, os preços. A gente teve esse problema do cara cancelar em cima da hora e tudo mais, mas talvez valha a pena você tentar, mas não tentar confiar no 100%. Acho que você pode tentar ter um plano B. Então, confia na Turo com um plano B caso a Turo cancele com você. Inclusive, a Turo até entrou em contato com a gente, porque a gente reclamou com eles, né, do cara ter cancelado em cima da hora. Eles tinham que ter, na verdade, uma regra de, tipo, o dono do carro também não pode cancelar com você, menos de 24 horas de antecedência. E a Turo até nos ofereceu dar dinheiro por esse inconveniente. A gente só tava tão na correria que a gente nem deu continuidade nesse assunto, mas a gente recebeu esse e-mail deles, então vale a pena tentar, vale a pena, mas tenha um plano B. E você já caiu num golpe, numa viagem? Deixa aqui nos comentários, a gente vai amar ler todos. Se você gosta desses assuntos de viagem, nosso canal tem outros, tem inclusive vídeos dessa viagem. Espero que você tenha gostado. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like aí e até a próxima. A gente resolveu fazer um vídeo diferente hoje. Então assim, como eu falei, né, ela já aprendeu a montar no cavalo, na verdade.